E aí, pessoal, tudo bom? Tô fazendo esse teste aqui, né? Vamos ver se fica bom aí esse negócio. Bom, pessoal, então olha só, seguindo aí o nosso cronograma, agora a gente vai falar sobre o movimento uniforme, né? A gente tinha visto sobre posição, deslocamento, a gente vai acabar relembrando aqui algumas coisas, beleza? Bom, então vamos lá. Lembrando, com a definição de posição e deslocamento, né? Posição é a localização no espaço, tá ok? E que um móvel ocupa, tá bom? E a gente representa a posição inicial como a letra S0, tá? S vai ser a posição final. O deslocamento é a mudança de posição. Eu meço de que forma? Posição final menos a inicial. Okay? No bruto, final menos inicial e acabou. Tá? Temos que ter atenção pela diferença que tem entre distância percorrida e deslocamento. Ok? Então vamos ver qual é a diferença. Deslocamento, como eu comentei, é a posição final menos a inicial. E acabou. Então, olhando para essa figura aí, ó, o camarada saiu do B, foi até o J e parou no G. O G representa a posição 3, mais 3. E o B representa a posição menos 2. Então, qual seria o deslocamento dele? 3, que é onde ele parou, menos 2, que é onde ele começou. Menos com menos fica isso, mais. Então, 3 mais 2, 5. Ok? Beleza? Então, qual é a diferença de distância percorrida? Distância percorrida considera toda a trajetória, todo o caminho do cara. Então, ele foi do B até o J, ou seja, da posição menos 2 até a 6. Então, ele acabou andando quanto? Né? Vamos observar aqui quanto que ele acabou andando. Ó. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu meço isso? 6 menos onde ele estava, menos 2. Então, 6 menos 2, menos com menos fica mais. Então, dá 8. Mais esse trechinho que ele voltou. Ok? Então, parou no 3, né? E andou até aqui, ó. Então, 6 menos 3 deu quanto aqui? 3, né? Então, ele foi com 8, andou 8, depois mais 3. Então, ele andou 11. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, deslocamento, posição final menos inicial. Então, nesse caso, o cara parou no 3, começou do menos 2, ele andou 5 metros de fato. Agora, se eu considerar toda a distância percorrida pelo cara, ele acabou andando 11 metros. Tá bom? Andou 8 e depois voltou 3. Joia? Bom, pessoal, e aí a gente agora define algo chamado velocidade média. Tá? O que é velocidade média? É a rapidez com que você se moveu. Tá bom? É a divisão, é a razão entre o deslocamento que você teve pelo tempo que você levou para se deslocar, tá bom? E aí isso é chamado de ΔS, né, o deslocamento como a gente viu, e ΔT é o intervalo de tempo, ok? Beleza? Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é o deslocamento ali em metros, ΔT é intervalo de tempo em segundos, e aí a velocidade acaba sendo metro dividido por segundo, ok? Só que aqui no Brasil, a gente costuma usar em quilômetros por hora, não metros por segundo. Metros por segundo é no Sistema Internacional de Unidades, ok? E como que a gente faz para passar de um para o outro? Se eu tiver de metro por segundo e for para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E se eu tiver em quilômetros por hora e precisar voltar para metro por segundo, vai dar, eu tenho que dividir por 3,6. Ok? Bom, por exemplo, se eu tiver a 10 metros por segundo, 10 vezes 3,6, isso equivale a 36 km por hora. Se eu tiver a 20 metros por segundo, isso equivale a 72 km por hora. Se eu tiver a 15, vai dar 15 metros por segundo, vai dar 54 km por hora. Ok? Bom, e aí com base na velocidade, a gente consegue definir dois tipos de movimento. Que a gente chama de progressivo, que é quando a velocidade é positiva, o cara avança, a posição dele aumenta. E quando a velocidade dele é negativa, retrógrado, ele tem deslocamento negativo. Ok? E aí, então, velocidade positiva, movimento progressivo. Você progride, você avança. Se a velocidade é negativa, você tem um movimento retrógrado, você está retrocedendo. Ok? Só um parênteses aqui para algo chamado velocidade relativa. O que é isso? É a velocidade com que um móvel, né, um corpo tem em relação ao outro. Tá? Por exemplo, quando você está na rua, não mais por conta do confinamento. Tá? Okay? Você tem que ficar em casa, não escute o Bolsonaro. Bom, quando você
passa por alguém que está indo no mesmo caminho que você, no mesmo sentido, né, você tem a sensação de que está passando um pouquinho mais devagar do que se você estivesse passando por alguém que está no sentido oposto, não é? Que nem você está numa estrada, tem aquela sensação de que um carro passa por voando. Por que isso ocorre? Porque a velocidade relativa, quando vocês estão em sentidos opostos, tá, é a soma das velocidades, ou seja, né, nesse caso aqui, se você está se movendo em sentido oposto a alguém, se você tiver a 100 km por hora e a outra pessoa a 80, em sentidos opostos, a velocidade relativa entre vocês é de 180, ok? Acaba somando. Agora, se vocês estiverem no mesmo sentido, por exemplo, você a 100 ultrapassando alguém que está a 80, qual vai ser a velocidade relativa entre vocês? 100 menos 80, ok? E aí isso vai dar 20 km por hora, tá bom? Então, mesmo sentido, você acaba subtraindo um em relação ao outro. E em sentidos contrários, você acaba somando, beleza? Bom, e aí quando você tem um movimento de velocidade constante, ou seja, você percorre espaços iguais, né, distâncias iguais em tempos iguais, você tem um movimento dito uniforme, ok? Beleza? Bom, e aí, ou seja, você não faz mais sentido falar de velocidade média porque ela tem o mesmo valor o tempo todo, então é simplesmente chamada de velocidade, tá? E aí a gente consegue determinar qual vai ser a posição onde que o móvel vai estar depois de um certo tempo, ok? Andando. Por exemplo, digamos que a velocidade do cara é de 20 km por hora, ok? 20 km por hora. E aí ele está andando assim por 2 horas, tá? Só que ele saiu da posição 10 km. Onde que ele vai estar depois disso? Bom, pessoal, se ele está andando a 20 km por hora, significa que ele vai andar 20 km a cada hora. Se ele está andando a 2 horas, 20 vezes 2 vai dar quanto? 40 quilômetros. Só que ele não saiu do zero, né? Ele já saiu de 10. Então, onde que ele vai estar? Os 10 que ele começou, mais os 40 que ele acabou andando. Então, ele vai estar na posição de 50 quilômetros. Percebeu? Como que eu determino isso? Usando também a equaçãozinha aqui, ó, da posição, função horária da posição, que é essa aqui, ó. Equação conhecida como do sorvete, né? Posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? Por que horário? Porque horário lembra o quê? Tempo, né? Então, é porque a posição está dependendo do tempo. Esse cara é constante, ele saiu daquele ponto. Essa daqui é a velocidade dele, que a gente já está considerando que é constante, ou seja, tem um valor fixo, não muda. Ok? Beleza? Bom, então, seguinte. Deixa eu só mudar aqui a posição da tela aqui, que eu acabei ficando exatamente em cima aqui. Deixa eu tirar. Ver se eu consigo arrastar para cá. Sair daqui de onde eu tô. Não consigo. Deixa eu tentar diminuir aqui. Aqui, beleza. Vou diminuir um pouquinho. Então, pessoal, quais são os gráficos característicos? Observe que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Esse cara está elevado a 1 e esse cara aqui também. Ok? Então, olha só o que acontece. Se você tem um movimento progressivo, sua velocidade aumenta. Aliás, é positiva. Então, sua posição aumenta. Ok? Então, tá aqui, ó. Olha só. De onde começar o gráfico da posição em relação ao tempo, de onde começar o gráfico é a sua posição inicial. Por quê? Era a posição que você estava no instante zero, no instante em que começou. Ok? Bom, então se você tem um movimento progressivo, velocidade positiva, sua posição aumenta. Então, ó, é um gráfico crescente. Tá? Se você tem uma velocidade negativa, ou seja, um movimento retrógrado, o que, que você tem? Você tem uma diminuição na sua posição, porque você está voltando para a origem, que é aqui, ponto zero, posição zero, ok? Sempre que falar que é a origem, a posição é zero, ok?
E aí você vai voltando, você vai passar para o outro lado, né? Como se você estivesse, né, do lado da direita e continua indo para a direita. E aqui, como se estivesse na direita, está indo para a esquerda. Tá bom? Ok. Tá bom? Então, reta crescente, movimento progressivo. Movimento uniforme progressivo. Reta decrescente da posição, movimento uniforme retrógrado. Tá bom? E quanto à velocidade? Bom, a velocidade tem que ser constante, então é uma reta paralela ao eixo do tempo. Ok? Não consigo remover esse negócio aqui, vai ficar aqui. Então, é uma reta paralela. Se a velocidade for positiva, ou seja, um movimento progressivo, essa reta está acima do tempo, né? Valores positivos do eixo. Se não, se a velocidade for negativa, um movimento retrógrado vai estar abaixo. Tá? O que é importante? A área desse gráfico da velocidade pelo tempo, de todo o gráfico da velocidade pelo tempo, a área dele vai dar o deslocamento. Ok? Uma frase de Carlos Drummond de Andrade. A área do gráfico de velocidade pelo tempo dá o deslocamento. Mentira, eu não disse isso, mas seria maneiro se eu dissesse. Então, a área do gráfico de velocidade pelo tempo dá o deslocamento. Ok, galera? Bom, então, vamos para alguns exercícios. Vamos lá. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, de quanto? Então, deixa eu só tirar o som aqui, deixa eu só baixar esse celular. Bom, então olha só, pessoal, ele partiu daqui, beleza? Vou botar aqui a posição inicial, 50 quilômetros. Foi até o 60. Ok, 60 quilômetros. E depois daqui, ele voltou, então ele fez isso. Ok, não importa se foi em linha reta, mas ele veio até aqui na posição final, ó. Vou botar aqui S1 e aqui S2. De 32. Bom, então vamos lá. Ele está pedindo o deslocamento primeiro. O deslocamento é o ΔS. Então qual vai ser o ΔS, pessoal? ΔS vai ser a posição final menos a inicial. Onde que ele parou de fato? 32. Beleza? E de onde ele começou? 50. 32 menos 50 vai dar menos 18 quilômetros. Ok? Bom, já podemos eliminar, ó, 3 opções daqui. Né? Bom, e agora o que falta? A distância efetivamente percorrida, que eu vou chamar de D. Pessoal, então olha só. Quanto que ele andou primeiro? Ele andou primeiro do 50 até o 60, então ele já andou 10. Mais o que ele andou depois, quando ele foi do 32, aliás, do 60 até o 32. Então, 60 com 32, quanto que ele acabou andando aqui? Ele andou, isso, 28 quilômetros. Então, 10 mais 28 vai dar 38 quilômetros. Ok? Alternativa correta, então, letra C, de como é bom estudar física. Beleza? Próxima questão. Essa é da UERJ, tá? Eu botei algumas questões da UERJ porque é o primeiro vestibular que vai aparecer pra gente. Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 km por dia, como informa o texto. O texto eu tirei porque não era relevante. Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde em km por hora, Então vamos destacar isso aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. O ΔS dele
é de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Que letra horrível, mas dá para entender, né, gente? Beleza. Em quanto tempo ele fez isso? Ele fez isso tudo em um dia. Só que eu não posso deixar um dia, né? Por quê? A resposta que ele está pedindo é em quê? Quilômetros por hora. Lembra quando a gente viu lá a velocidade? Ou é metros por segundo ou é quilômetros por hora. Então, um dia tem quantas horas? Isso, 24 horas. Beleza? Então, vamos lá. A velocidade média desse cara vai ser ΔS dividido por ΔT. Ou seja, vai ser 3 dividido por 24. Ainda posso simplificar em cima e embaixo por 3, né? Tchá! Aqui fica 1, tchá! Aqui fica 8. Isso fica 1, 1 oitavo. Ok? 1 oitavo, galera, é a metade de 1 quarto. 1 quarto é a metade de meio, ok? Então, metade de meio é 0,25, ok? E a metade de 0,25 é 0,125 km por hora. Ok? Alternativa, então, letra A, de amamos física. Beleza? A, que vai ser o nosso conceito na UERJ. Então, beleza, pessoal? Peguei a distância que o cara percorreu de deslocamento, o tempo, converti para a unidade adequada, calculei a velocidade. Show? Então vamos avançar, vamos aumentando um pouquinho o nível. Vamos lá. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Então perceba que ele está variando um pouquinho, mas o que é importante a gente ter por base? Essa reta pontilhada aqui, ó, o valor representativo. Bom, o valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a quanto? Então, pessoal, olha só. Esse cara aqui, ele partiu, tá vendo? Com base aqui nessa reta pontilhada, da posição de 4 metros. E lembra, no gráfico da posição em função do tempo, esse cara aqui representa quem? Representa a minha posição inicial, ó, S0. Ok? Então, S0 é igual a 4 metros. Ok? E onde que o gráfico para de me informar um valor confiável mesmo? Aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto me dá a posição de 16. Então, posição final aqui é de 16 metros, tá? E em quanto tempo tudo isso aconteceu? Ó, 12 segundos. Tá? Eu acabei cortando aqui, mas o eixo é de segundos, tá? O eixo horizontal aqui. Então, 12 segundos. Ok? Então, ó, qual é a velocidade média, pessoal? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Delta, relembrando, delta representa uma variação. Isso. Então, variação de posição é o deslocamento. Como começa a variação? Final menos inicial. Quem é o final? 16. Menos posição inicial, 4. Dividido, intervalo de tempo que tudo isso aconteceu, 12 segundos. Ok? Então, olha só. 16 menos 4 vai dar quanto? 12. 12 dividido por 12, 1. Então, 1 metro por segundo. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A. E a mão de física novamente. Tá bom? Bom, galera, então
Próxima questão aqui, ó. Dois móveis A e B percorrem simultaneamente uma mesma reta, de acordo com os diagramas indicados pela figura. O encontro desses dois móveis é, no instante, em segundos, de quanto? Então, pessoal, seguinte, para poder você dizer que dois corpos se encontraram, o que precisa acontecer? Eles têm que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Imagina, você vai marcar, porra, algum contatinho, porra, vamos partiu o barzinho, partiu o cinema, partiu. Aonde? Vamos barzinho lá do Parque Shopping. Ok. Pô, mas e quando? Né? Ou então, pô, vamos sair, que horas? 9. Onde? Né? Então, para poder rolar o encontro, tem que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira condição que a gente vai amarrar, que as posições finais deles vão ser iguais. Para isso, eu tenho que determinar, né? Eu tenho que determinar a função horária da posição de cada um, ok? Então, vamos lá. Primeiro para o A. Ok, móvel A. Móvel A. Não sei como apaga esse negócio, então vai ficar assim. Vai ficar feio assim mesmo. Então, móvel A. Ok? Bom, pessoal, olhando para esse gráfico aqui, ó. Qual é a posição inicial do A e qual é a posição inicial do B, pessoal? Isso, ó. A posição inicial do A é essa aqui, ó. Posição inicial do A. E qual é a posição inicial do B? É onde começa o gráfico do móvel B. Aqui, ó. Ok, então, posição inicial do B. Só olhando para esse gráfico, pessoal, rapidinho. Quem teria o movimento progressivo e quem teria o retrógrado? O A é o progressivo, né? Porque a velocidade dele é positiva. Olha como a posição dele aumenta. E quem seria o retrógrado? O B. Ok? Então, vamos lá. Então, qual seria a posição do A? Posição do A, lembrando, né? Qual é a função horária da posição? Só lembrar aqui, é o sorvete, né? S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Ok? Só que a gente ainda não sabe também qual é a velocidade, nem do A nem do B, mas vamos calcular. Então, qual é a posição inicial do A? Ó, 2. Mais... Qual vai ser a velocidade dele? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, velocidade do A. Como que eu vou calcular? Com as informações que o programa me deu, ó. Qual foi a posição final do A? Esta aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor aqui. Para poder destacar melhor para vocês. Vou da caneta, vou botar azul. Então, essa daqui é a posição final do A. Ok? E qual foi a posição final do B? 0, tá vendo? Porque ele ficou ao longo desse eixo aqui, ó. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa cor vermelha. Posição final do A vai ser quanto? 17 menos posição inicial. 2 dividido por quanto tempo que ele fez isso? 3. Então, qual a velocidade do A? 17 menos 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 metros por segundo. E qual vai ser a velocidade do B? Vai ser a posição final do B. Tá vendo que ele chegou aqui, né, no eixo, como eu comentei? Tá vendo? Então, alcançou a origem. Posição final, 0. Menos a posição inicial. Qual foi a posição inicial? 14. Em quanto tempo ele fez isso? 14 segundos, tá vendo? Então, 0 menos 14 vai dar menos 14. Menos 14 dividido por 14 vai dar menos 1 metro por segundo. Tá bom? Então, agora a gente já tem a velocidade de cada um deles. Vamos montar aqui as posições?
Então, a posição do A é 2 mais, qual é a velocidade dele? 5 vezes t. E do móvel B, posição do B vai ser a posição inicial dele. Ele saiu de onde? Lá do 14, mais a velocidade dele. Só que a velocidade dele é negativa. Tá vendo? Então, eu vou botar assim de menos 1 vezes t. Então, para rolar o encontro, né, só relembrando, o encontro significa que as posições finais devem ser iguais. Então, posição do A tem que ser igual à posição do B. Ele tem que estar no mesmo lugar. Ok? Então, daqui a gente tira o quê? Qual é a posição do A? É dada por essa equação aqui, 2 mais 5t. Isso tem que ser igual a 14 menos t. Ok? Então, isolando o tempo, que é o que o problema quer, ó, eu vou pegar esse menos t e vou jogar para cá. E ele vai chegar o quê? Se aqui ele estava subtraindo, vem para cá, somando. Então, vou ter 5t mais t, né, mais 1t, é igual a quanto? 14 menos 2. Ok? Então, galera, 5t mais t vai dar 6t. Né? Vou deixar o t aqui e vou passar o 6 para o outro lado. 14 menos 2, 12. Dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2 segundos. Okay? Então, a alternativa correta é a letra C, de como é bom estudar física. Beleza, galera? Então, mais uma aqui, ó. Uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta e muito extensa, mantém um comprimento constante de 2 km. Então, toda escola de samba tem 2 km. Tá? Se ela gasta 90 minutos para passar completamente não é o por uma arquibancada de 1 km de comprimento, sua velocidade média em km por hora deve ser de quanto? Então, primeira coisa aqui, pessoal, olha só. Esse tempo não está legal, né? Está em minutos. E a resposta aqui é em quilômetros por hora. Pessoal, uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Então, desses 90, 60 minutos é só para poder ter uma hora. Sobraram quantos? 90 menos 60, sobraram 30. 30 minutos é o quê? Metade de uma hora. Então, 90 minutos equivale a uma hora e meia. Ok? Tá bom? Show de bola. Só que é o seguinte, pessoal, agora vamos interpretar. Ó. O que é passar completamente? Significa que geral da escola de samba passou pela arquibancada. Okay? A escola de samba todinha tem 2 km de tamanho, de componentes, de tudo. Então, para poder passar completamente aqui, ó, por essa minha arquibancada doida aqui, tá bom? Aqui, ó, arquibancada. Arquibancada tem 1 km. Pessoal, por exemplo aqui, ó, para eu sair totalmente da tela, aqui vocês ainda me veem. Então não sair totalmente. Então totalmente significa totalmente mesmo. Ó, ainda me vendo, ó. Sumir. Então aqui, ó, passar geral. Então significa que a escola de samba vai ter que andar quanto, na verdade?
Isso aqui é a escola de samba, tá? Geralzão. Galera, quanto que a escola de samba vai ter que andar no total? Os 2 quilômetros dela, mais 1 quilômetro da arquibancada, ok? Imagina esse último aqui, aqui da escola de samba, ali o primeiro aqui, né? E aqui o último. Passou o primeiro, não, mas esse último aqui, quanto que ele vai ter que andar? Ele vai andar isso aqui, ou seja, 2 quilômetros, mais passar pela arquibancada todinha, para poder parar aqui desse lado, ó. Ok, pessoal? Então esse cara vai ter andado quanto? 3 quilômetros ao final de tudo. Ok? Então 2 quilômetros da própria escola de samba, mais 1 quilômetro. Então isso vai dar 3 quilômetros. Tá bom? Então qual é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT, ou seja, 3 dividido 1,5. 3 dividido por 2 por 1,5 vai dar 2 quilômetros por hora. Ok? Alternativa D de demorou. Vamos estudar física. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula sobre movimento uniforme. E a próxima aula que eu vou mandar para vocês é de movimento uniformemente variável. Beleza? Valeu, abração!